Amigas e amigos internautas do Brasil e do planeta, pelas mídias sociais, o ciclo de palestras Retorno ao Judaísmo Expo História, palestra número 4, está começando. A violenta morte do rei Saul e de seu filho Jonatã chocam terrivelmente Davi. Há um salmo que relata a dor e a consternação. Como tombaram os heróis, não os publiqueis em Gat, nem os anuncieis em Ashkelon, para que os filhos dos filisteus não se regozijem, nem os filhos dos infiéis se rejubilem. Ó Monte Gilboa, não haja sobre vós nunca mais nem orvalho nem chuva, filhos de Israel, chorai por Saul. Avner, general de Saul, reúne os remanescentes do exército, atravessa o Jordão e se estabelece em Manahaim. Fato imediato proclama Isboset, rei de Israel. Isboset era o único sobrevivente dos filhos do rei Saul. Em Hebron, diante de flagrante dissidência, os sulistas proclamam David, rei de Judá. As duas proclamações, entretanto, não trazem a união do povo, não possuem um caráter carismático, são apenas atos políticos em separado. Nesse momento, o cenário é de intrigas, o que na linguagem política atual se considera como rumores. Isboset e seu general Avner no norte e David e seu general Yoav no sul tentam ganhar partidários cada um no campo oposto, situação muito parecida com o clima eleitoral do regime presidencialista, onde o presidente exerce funções pseudo-monarquistas. Desde a antiguidade, governantes e políticos habilmente têm conseguido, com certa dose de paciência, esperar o momento certo, o chamado momento histórico, para executar um plano ou tomar uma decisão definitiva. Davi possui essa paciência, e aí os fatos se desenrolam. Avner, incidentalmente, mata um irmão de Yoav, este o general de Davi. Os dois chefes militares ameaçam transformar o fato em feudo de sangue privado, mas um fato comum para a época faz eclodir um vulcão nas hostes do reino de Israel. Considerando-se o poder como afrodisíaco, Avner requisita para si uma das concubinas deixadas por Saul. Isboset se aborrece e rompe com seu general Avner. Este envia um recado ao rei de Judá, David, e diz: faça uma aliança comigo e eu trago a ti o apoio de todo o reino de Israel. Como prova de boa-fé, Davi exige que Avner lhe reconduza a Mical, filha de Saul e esposa de Davi, de quem ficou separado desde a fuga para o deserto, pela ameaça de morte feita por Saul. Mais uma vez o cenário de intrigas. Yoav, o general de Davi, cria uma emboscada e mata Avner, o que aborrece profundamente Davi. Yoav acaba de vingar a morte do irmão. Ocorre que na antiguidade não haviam grampos telefônicos, nem supremos tribunais, nem mídias, nem parlamentos. A justiça consagrava-se pela força da espada. Durante períodos ditatoriais era comum dizer-se: o direito da força deve prevalecer sobre a força do direito. Davi está furioso. Promove um funeral com honras de Estado, compondo um salmo lamentoso. Teria de morrer Avner como morre o infame? Tuas mãos não estavam algemadas, nem teus pés presos em grilhões. Tu caíste como se cai diante de criminosos. A morte de Avner conduz a um resultado inesperado. Isboset, o rei de Israel, é assassinado por 2 soldados de sua guarda pessoal. Os assassinos esperam ser recompensados por Davi, levando a este a cabeça do rei. Davi não os recompensa, pelo contrário, manda executá-los. Existe, assim, uma vacância no trono do reino de Israel. Davi, no seu reino em Hebron, é procurado pelos anciãos de Israel com o objetivo de unificar os 2 reinos. Assim, Davi foi ungido rei de Israel. E o primeiro ato de governo mostra sua face de estadista, sua visão de futuro e que perdura até os dias atuais. Jerusalém, a eterna capital de Israel. Hebron fora a capital de Judá, Gilboa para Saul, Manahaim para Isboset. Davi desejava uma nova capital, uma cidade especial, uma cidade grandiosa que possa acabar com as rivalidades de Judá e Israel, agora unidos por sua liderança.
No topo do planalto que divide o país, Jerusalém, uma das poucas cidades que, longe do mar ou por rio navegável, foram importantes na história. O último baluarte jebuseu desafia todas as tentativas de conquista com que, durante séculos, tropas invasoras ameaçavam. Seus habitantes consideravam a cidade inexpugnável. Mesmo cegos e deficientes poderiam defendê-la. Davi marchou contra a fortaleza e, na sua entrada, promete: aquele que conquistar Jerusalém será o comandante do meu exército. Com um punhado de homens, o homem que derrubou o gigante Golias penetra num aqueduto que dá acesso à cidade, surpreende a guarda, abre os portões para suas tropas e coloca Jerusalém a seus pés. O cálculo consensual é que o ano era de 996 antes da Era Comum, ou seja, 3.000 anos. Os filisteus não aceitam a tomada de Jerusalém pelos israelitas. Desejam tomá-la para dividir o país ao meio. A primeira batalha da vitória, a Davi. Os filisteus avançam com o segundo exército, mais poderoso desta vez. Davi, conhecedor da estratégia filisteia, inflige pesada derrota, expulsando-os para além das fronteiras de Israel. No século XX, Jerusalém teve de ser reconquistada 2 vezes. Em 1917, a Legião Judaica, criada pelo advogado, jornalista, filósofo e ativista sionista Zeev Jabotinsky, reconquistou Jerusalém das mãos do Império Otomano. A legião estava agregada ao 25º Regimento dos Fuzileiros Reais Britânicos, comandado pelo general Edmund Allenby, cujo nome, como de Jabotinsky, varou a história. Este apresentador é estudioso e seguidor das ideias de Zeev Jabotinsky, sobretudo as leis sociais, as chamadas Hamishah Memim, as 5 necessidades básicas do ser humano: Maom, Mazon, Malbush, Marpé, Moré, ou seja, habitação, alimentação, vestuário, saúde e educação. Em 1967, por ocasião da Guerra dos 6 Dias, o Exército de Defesa de Israel reconquistou Jerusalém, sob o comando do general Uzi Narkis, professor de filosofia da Universidade Hebraica. A luta ocorre em terreno construído e pela presença de santuários universais como as mesquitas de Omar e Al-Aqsa, do Muro das Lamentações, da Via Dolorosa e do Santo Sepulcro. A única arma pesada que pôde ser utilizada era o pequeno canhão sem retrocesso montado num jipe. Quando da visita do general Uzi Narkis ao Brasil, este apresentador foi honrado desempenhando a função de tradutor interativo à comunidade de Porto Alegre. Este apresentador estudou em Jerusalém, costumava realizar longas caminhadas noturnas percorrendo os bairros de Moshavá Germanit, onde localiza-se o Rabinato, os bairros de Katamon, Katamonim, o Velho Baca, com antigas construções otomanas. A iluminação era baça, amarelada. Jerusalém à noite mostrava um véu escuro, cobrindo uma cidade de quase 4.000 anos. Apenas o céu com estrelas, lembrando a promessa feita ao nosso patriarca Abraão, conforme diz o Gênesis. Estrelas e um silêncio, talvez igual ao da cidade de Ur, na Caldeia. Numa das ruas escuras, uma casa sempre iluminada. Uma noite, seu habitante está na soleira da porta. Saúdo-lhe com shalom, e ele me pergunta: de onde venho e o que faço? Respondi: venho do Brasil. Estou estudando em Jerusalém. Diz ele: vamos conversar por alguns minutos. Meus personagens estão impacientes. Era o escritor Shmuel Yosef Agnon, Prêmio Nobel de Literatura. Zichrono Lebrachá, bendita a sua memória, Shalom. Não bastava ao rei dotar o reino de uma nova capital. Jerusalém também quer se tornar um grande centro espiritual, intimamente ligado às tradições religiosas. Para tanto, Davi decide resgatar do abandono a venerada Arca da Aliança, depositária das tábuas da lei, símbolo religioso e cultural desde os tempos de Moisés. Elazar, o sacerdote, sugere que a arca seja introduzida festivamente. Assim ocorrendo, Davi dedica-se totalmente à construção do Estado, à sua economia e à sua defesa. Em sucessivos combates, vence filisteus, edomitas, amatitas e moabitas. Obtém acesso ao mar Mediterrâneo, chegando a Damasco, passando, obviamente, pelas colinas de Golã, conquistadas na Guerra dos 6 Dias, em 1967, pelas tropas do general David Elazar. Rei David sabe aproveitar muito bem a geopolítica do Oriente Médio. O Egito está às voltas com problemas e crises internas. A Babilônia preocupada com o reino da Assíria, surgindo esta como superpotência.
A momentânea inércia das grandes potências permite a Israel preencher o vácuo político-militar e constituir o Império de David com fronteiras do Nilo ao Eufrates. No século XX surge outro David, o Ben-Gurion, socialista, ateu, conhecia a tal estratégia, pois lia e discutia a Torá. Liderou Israel moderna por mais de 30 anos. Vamos falar do reinado de Davi. A corte e o governo de Saul mostraram austeridade, e não apenas isso, mas o bolo da economia era pequeno. Já o reino de Davi exigiu planejamento, gestão, administração abrangente, pois a expansão ocorria sistemicamente. O crescimento da economia fez surgir em classes sociais ocupações profissionais até então inexistentes. Mercadores de grande percurso, militares, artesãos, especialistas, construtores profissionais de culto religioso, quadros administrativos amplos. Apesar de tudo isso, o rei Davi dispunha de tempo para tocar lira e compor salmos, verdadeiras joias literárias para todo e sempre. Um homem e uma mulher, como diz a música cantada por Rita Lee, amor é divino, sexo é carnaval. A linda Batsheva era casada com Urias, alto oficial sob o comando de Joav. Urias vai para o fronte, tomba morto, passa o luto, David casa com Batsheva. Estaria assim traçado o destino para que dessa união nascesse aquele que seria considerado um dos maiores sábios da humanidade, autor de provérbios, do Cântico dos Cânticos e o construtor do templo. O povo recrimina o ato de seu rei. Este fato pode ser representado por uma parábola, a do profeta Natã. Natã vai a Davi e lhe diz: havia numa cidade 2 homens, o rico e o pobre. O rico possuía muitas ovelhas, o pobre apenas uma. Um forasteiro veio visitar o rico e, para brindar-lhe com um assado, tomou a única ovelha do homem pobre. Davi indignou-se: o homem que fez isso deve merecer a morte. Natã enfatizou: este homem é você, Davi. Caso similar ocorre com Mordecai e o rei Assuero na Pérsia da rainha Ester. E Amã foi enforcado pelo rei Assuero. Essa é a história de Purim. Davi reconhece o pecado e penitencia-se. Caso naquele tempo houvesse institutos de pesquisa de opinião pública, o prestígio de Davi estaria em baixa, pois assim a população se expressava. Davi tratava, pois, de reverter a situação. Na época atual, queda da inflação, anestesia com vitória do futebol e índices econômicos favoráveis. Entretanto, na antiguidade, a autoridade recuperava o prestígio com vitórias militares e anexação de territórios. Davi é recebido efusivamente após nova vitória do exército israelita sobre os amonitas. Entretanto, no seio de sua família, intrigas e decepções. Mais uma vez, no círculo real, amor é divino, sexo é carnaval. Amnon, filho mais velho de Davi, seduz sua meia-irmã, Tamar. Avshalom, irmão de Tamar, assume e honra com sangue e mata Amnon. Avshalom foge para Geshur, junto ao seu avô materno. Davi fica inerte diante do prestígio e da capacidade de arregimentação de adeptos de Avshalom. Redutos feudos de Davi, como Hebron, são invadidos por Avshalom e seus adeptos. Isso se reflete em impostos, distribuição de riquezas e personalidades da vida pública e empreendedores. Davi reconhece sua fragilidade em Jerusalém e decide levar um pequeno grupo de fiéis amigos e servidores para a cidade de Manahaim. O general Joav é o cabeça deste pequeno grupo. Nada muito diferente dos golpes, quartelaços ou contragolpes nos países subdesenvolvidos. A libertinagem campeia na corte de Avshalom. Davi e Joav regimentam um exército superior ao de Avshalom. No confronto, Davi e Joav derrotam as forças de Avshalom, ou seja, uma guerra civil que a Torá certamente abomina. Davi sabe que dentro de pouco tempo deverá entregar o trono a um legítimo sucessor. Degladiam-se Adonias, filho mais velho de Davi, com outra mulher, e Salomão, filho de Batsheva, apoiado pelo sacerdote Tzadok, que significa homem justo, e pelo profeta Natã. Adonias proclama-se rei. Em torno do leito do velho rei, Davi comparecem Batsheva, Tzadok e Natã. Davi ordena: chamai meus servos e fazei meu filho Salomão montar o meu cavalo e conduzo-o a Guion
para que o sacerdote Tzadok e o profeta Natan o unjam rei de Israel. Adonias está diante do fato consumado. É-lhe aconselhado permanecer nos seus aposentos. Eviatar, o sacerdote e o general Yoav não esboçam qualquer reação contra o herdeiro legitimamente designado pelo rei. A monarquia estava salva. Salomão, rei. Em seu leito de morte, Davi aconselha o futuro rei: sê corajoso, porta-te como homem, guarda os preceitos de Deus, anda em seus caminhos, observa as leis de Moisés, para que se cumpra a promessa que eu tenha sempre um dos meus descendentes sobre o trono de Israel. Mesmo na hora da morte, Davi aconselha a Salomão a não permitir ao general Yoav o comando e o prestígio, pois Yoav assassinara Avner e Avshalom. Davi morreu tranquilamente após 40 anos de reinado. Estadista genial e notável poeta. Ergueu um império que sobreviveu a todos os percalços da história. Em hebraico há uma canção e dança que se diz: David Melech Israel, Chai Chai Vekayam. David, rei de Israel, vive e existe. Os salmos estão em todas as academias literárias há mais de 3.000 anos. Davi não construiu o grande templo, pois tinha as mãos sujas de sangue, irmão. E seu filho Salomão, por ele designado, caberia esta tarefa. Tal como as pirâmides faraônicas do Egito, o Muro das Lamentações é um dos mais notáveis empreendimentos turísticos da moderna Israel. Vamos falar do reinado de Salomão. Tinha 25 anos ao assumir o trono. Alexandre tinha 23 quando derrotou os persas. Napoleão tinha 26 quando salvou a República. Pedro II tinha somente 14 anos quando de sua ascensão ao trono do Brasil. Salomão ficou 40 anos no poder, criando um longo período de desenvolvimento pioneiro, no dizer moderno, geração de investimentos, produção, emprego e renda. O reinado de Salomão teve sua estabilidade afetada devido, sobretudo, a problemas internos. Adonias requisitou uma jovem do harém real. Isso custou-lhe a vida. Yoav recebe sentença de morte e o sacerdote Eviatar é banido para sua cidade natal, Anatot. Ocorre aí uma notável sequência de acontecimentos que por si só engrandece a civilização. Eviatar, exilado em Anatot, escreve suas memórias 3 séculos depois. O profeta Jeremias, nascido em Anatot, filho de um sacerdote e de posse dos manuscritos, propriedade de sua família, escreve Samuel e Reis, obra que marca uma civilização, uma época para todas as épocas, um povo, o povo do livro, o povo judeu. Salomão expande com extraordinária sagacidade comercial o império que Davi conseguiu militarmente. Utilizando as condições favoráveis de seu tempo, o sábio Salomão casa com várias mulheres princesas das casas reais vizinhas, inclusive a filha do faraó egípcio. Isso é estratégico. O ditado comercial de que uma sociedade somente se estabelece quando os interesses são parceiros e complementares, tem no rei Salomão sua marca histórica. Criou um moderno sistema administrativo. Teve como intuito acabar com as tradicionais fidelidades tribais. Dividiu o país em 12 regiões administrativas, diferentes da divisão tribal, com um governador afinado com a política do palácio. Tal política incluía a tributação necessária para custear a corte, funcionários, a maquinaria estatal, militares, sacerdotes, a religião, ponto fundamental para a identidade do povo hebreu. Como ninguém é perfeito, o favorecimento excessivo na ordem financeira à região de Judá será causa de dissidências com resultados negativos e ruinosos. Uma era de inimaginada prosperidade abre-se para o país. Intensifica-se a mineração do cobre em Timná, no Néguev, cuja produção permite a lei das vantagens comparativas, permitindo importar especiarias, ouro, pedras preciosas, madeiras de lei. Operações estas realizadas no porto de Etzion Geber, no Golfo de Aqaba, atual Eilat, porta da África. As rotas comerciais entre o Egito e a Mesopotâmia possuem entrepostos em Israel, o que permite notável desenvolvimento econômico, social e político. Salomão inaugura a diplomacia comercial ao celebrar com o rei Irã II da Fenícia, atual Líbano, um tratado recíproco e bilateral,
navios fenícios reconhecidos por sua capacidade de enfrentar os mares e com tripulação israelita cruzam o Mediterrâneo, com entrepostos na Sardenha e na Espanha. Não é de se admirar, pois, a grande quantidade de árabes e judeus, 2000 anos depois, participando como cientistas, matemáticos, astrônomos, cartógrafos, médicos, no ciclo das grandes navegações na Península Ibérica. Uma teoria com conteúdo lógico vem sendo discutido desde a época. Fenícios e hebreus poderiam ter estado no Amazonas para levar ouro. Uma prova substancial é o nome do rio Amazonas, Rio Solimões, talvez em homenagem ao rei Salomão. Dentro dessa cadeia lógica, abordaremos nesse ciclo a ação do abade Bernardo de Claraval, mentor do condado portucalense de 1140. Davi tivera a intenção de construir um templo para abrigar o tabernáculo de Moisés e a arca sagrada. A planta fora elaborada e as contribuições já tinham chegado ao tesouro. O projeto estagnou porque o profeta Natã, inspirado no pensamento divino, vetou a ideia, pois Davi era por demais guerreiro para erguer o templo. Tarefa que seria reservada para o monarca da paz, Salomão. O local escolhido para a construção é o Monte Moriá, local do sacrifício de Isaque, sacrifício que obviamente não houve. O templo não possui o gigantismo das obras faraônicas ou mesopotâmicas. Suas medidas são modestas para a importância do centro monoteísta da humanidade. Suas medidas: 40 metros de comprimento, 12 de largura e 20 metros de altura. O rei Irã II forneceu a tecnologia necessária, decorado com obras de arte em ouro, preciosidades e madeiras de lei. Alguns historiadores dizem que o ouro amazônico levado por fenícios e hebreus construiu o santuário. O novo santuário implica na institucionalização da religião e na criação de um aparato sacerdotal até então desconhecido. Este aparato terá uma relevante função na vida da nação. A solenidade de inauguração atrai uma entusiástica multidão com a participação do rei Salomão em orações e sacrifícios, ao estilo da época. Salomão dá um toque particularmente israelita na condução dos serviços. Liturgias de alto nível espiritual religioso, obras poéticas de sua autoria, música instrumental e coral. O magnetismo do templo não exclui os cultos do resto do país. Comunidades imitaram seus eventos. Não há dúvida que a construção do templo contribuiu para um importante movimento de união nacional, religiosa e intelectual. Dentro dos 40 anos do reinado salomônico, paz e prosperidade surgem as condições propícias para a sedimentação de antigas tradições culturais e religiosas e a criação de novas leis. Leis, salmos, provérbios e cânticos começam a ser compilados e levados ao povo por centenas de levitas espalhados pelo país, incumbidos de alfabetizar, educar, ensinar, civilizar, ou seja, um grande projeto formal de educação integrada. Entretanto, surgem questões sociais e perigosas, tendências políticas internas, seja por grupos que ficaram esquecidos na divisão do bolo, seja por lideranças regionais que não admitiam o tipo de governo exercido pelo sábio monarca. Alguns historiadores chegam a dizer que Salomão era megalômano, em alguns casos aplicou, da forma heterodoxa, os recursos provenientes dos impostos. Salomão emprega cerca de 30 mil trabalhadores, 80 mil pedreiros e 70 mil carregadores. Ainda que na época inexistissem sindicatos, esta massa trabalhadora conhecia seus direitos e os reclamava. O templo levou 7 anos para ser construído e os palácios reais 13 anos. As contas públicas do reino não fechavam, mesmo com os enormes lucros comerciais. O grandioso programa de obras, a máquina pública, a opulência da corte, 700 esposas e 300 concubinas. Salomão, aos olhos do povo, não demonstrava a humildade de Saul e Davi. Crescia o descontentamento. A riqueza gerada resulta em vantagens para uma elite econômica composta por mercadores, banqueiros, empreiteiros, detentores dos monopólios da mineração e da navegação. Na modernidade, nós conhecemos tudo isso.
A época é de 950 anos antes da Era Comum, mas bem poderia ser 1789, 1848 ou 1917. Os milhares de trabalhadores recrutados transformam-se num proletariado cujo sofrimento estimulará a pregação proto-socialista dos profetas. Nas palavras do historiador Hans Borger, o Deus de Moisés, no deserto, transformar-se-á no Deus que cobra a justiça social para os oprimidos. Haviam outros problemas. Os privilégios tributários de Judá irritavam as demais regiões. Esse tipo de causa tem sido estopim de revoluções armadas pela história. Levitas e sacerdotes desempregados, em função da maior concentração cultural em Jerusalém, reclamavam em protestos. Anciãos também reclamavam das demasiada centralização monárquica. Haviam outros sim problemas externos. O faraó do Egito, Shishak, torna-se inimigo de Salomão e abriga exilados como o rei Hadad de Edom, bem como líderes arameus que restabelecem o reino independente de Damasco. Jeroboão, que desafia o poder salomônico, refugia-se no Egito. Na modernidade, casos como esse são pródigos em todas as épocas. Surgiram verdadeiros partidos políticos que reclamavam direitos e participação na riqueza nacional. Seus nomes, os anciãos, povo de Israel, congregação de Israel ou simplesmente o povo, trazendo assim o germe da revolta. Tais segmentos, representativos da sociedade, vão buscar no Egito o exilado Jeroboão para liderar a massa dos excluídos. Outro candidato ao trono é Roboão, que também deseja mais direitos. Na modernidade, em 1979, a Revolução Islâmica Iraniana traz de Paris, onde estava exilado, o Ayatollah Khomeini, para chefiar a derrubada do governo persa, comandado pelo primeiro-ministro Shapur Bakhtiar. A história se repete. Os séculos são meros coadjuvantes. O candidato ao trono, Roboão, recebe de conselheiros e antigos funcionários de Salomão pedidos para diminuir o autoritarismo. Roboão dá ouvidos à ala jovem oficial, discursa dizendo também num tom autoritário: se meu pai Salomão vos impôs um jugo pesado, eu o farei mais pesado ainda. Se ele usou açoites, eu vos castigarei com escorpiões. No século XIX, Napoleão diria: pior do que um crime, um erro. Tal expressão foi usada por este apresentador num discurso na língua hebraica na sinagoga Beit Kurvi aos membros do Netanya Academic College acerca da não aceitação dos Anussim, os convertidos forçosamente, por parte das autoridades rabínicas. O trecho do citado discurso diz: os rabinos não nos reconhecem, estão cometendo não apenas uma dicotomia ou um erro, estão cometendo um assassinato histórico. O imaturo Roboão envia um mestre de obras, alguém da nova elite, negociar com os trabalhadores revoltados. Resumo: voaram pedras. Consumava-se o rompimento definitivo. Assim, 20 anos de reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi, mas os 40 anos do reinado de Salomão esmagados pela imaturidade de um príncipe. Desune-se Israel. O norte e o sul aclamam Jeroboão, rei de Israel, Reoboão, rei de Judá. O cisma é iminente. Políticos não se entendem, isso não é novidade. A nação está fragmentada. Comparativamente, na fisiocracia, o organismo debilitado, onde os órgãos vitais não dialogam mais, entra entre si. Qualquer inimigo externo não terá resistência para derrotar o organismo combalido. Desde a antiguidade, a região da terra de Israel é violentamente disputada. Israel e Jordânia, antigos mandatos britânicos, possuem seus territórios entre a Turquia e o Egito. Atualmente, a democracia é o melhor sistema para que as nações possam entender-se. Democracia sim, mas sem desigualdade social e sem corrupção. Cientistas políticos são enfáticos em dizer: as guerras são travadas entre duas ditaduras ou promovidas por ditaduras. Não há guerras entre duas nações democráticas. Obviamente, suas instituições não permitiriam. O pensador brasileiro Tobias Barreto deixou uma frase luminosa:
quando fecham-se as bocas da diplomacia, abrem-se as bocas dos canhões. Falar do reinado de Salomão torna-se necessário abordar sua sabedoria, os provérbios, o cântico dos cânticos. O cântico dos cânticos para a mulher. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como os seus olhos brilham de amor atrás do véu. Os seus cabelos ondulados são pequenas ovelhas, descendo as montanhas de Gileade. Seus dentes são brancos, como a lã recém-cortada. Os seus lábios, uma fita vermelha. Sua boca é linda, o seu rosto é corado, brilha de amor atrás do véu. Seus seios parecem duas crias gêmeas de uma gazela passeando entre os lírios. Como você é linda, minha querida, como você é perfeita. Desça comigo dos montes Líbanos, minha noiva, onde vivem leões e leopardos. Com um só olhar, minha noiva, meu amor, com uma só pérola no seu colar, você roubou o meu coração. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor que o vinho. O seu perfume é o mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel. A sua língua é para mim como o leite e o mel. E os seus vestidos têm o aroma de um campo de flores. Amigas e amigos internautas do Brasil e do planeta, muito obrigado. Shalom. Um beijo nos seus cérebros.